Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no quarto, fecha a porta, e que teu pai que está em oculto te ouvirá. É um lugar de encontro. Os amigos de Saulo não ouviam a voz, mas não compreendiam o que estava falando ou o que estava sendo falado, mas Saulo entendia. E quando Jesus fala, Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues, a Bíblia vai dizer que Saulo fica cego, não consegue enxergar. Os amigos entram na cidade de Damasco e Saulo fica 3 dias ali cego, sem comer, sem beber. Só que naquela cidade de Damasco tinha um dos líderes da igreja chamado Ananias. E Deus fala com Ananias na sua casa, dizendo, Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e procura um certo Saulo de Tarso. Eu imagino Ananias falando com Deus, dizendo assim, Senhor, o Senhor está mandando eu procurar Saulo? É Saulo? Deus, mas aquele que perseguia o povo de Deus, aquele que perseguia o meu povo. Deus, mas aquele que maltratava os cristãos, aquele que maltratava os cristãos. Deus, mas Saulo de Tarso é um escolhido. Vai lá, Ananias, unge, porque ele será um instrumento nas minhas mãos para levar o evangelho até os gentios. Ele é um instrumento de muito valor. Ananias não questiona. Eu imagino ele pegando a maletinha de crente, o óleo da unção, indo até a rua chamada direita, batendo na casa de um certo Judas e dizendo assim, eu estou à procura de Saulo de Tarso. E Judas dizendo, é esse homem aqui. Está cego. Havia perdido tudo. Já não era aquele homem orgulhoso. Era um doutor da lei cabisbaixo, pensativo, que havia tido um encontro real com o Senhor. Eu imagino Ananias olhando para Saulo, dizendo, Saulo, Jesus me mandou aqui para te dizer que você é um vaso escolhido. Você será um instrumento nas mãos do Senhor para levar o Evangelho. E nesse momento, quando Ananias unge Saulo no santo ministério, a Bíblia diz que cai dos olhos de Paulo como escamas. E Deus muda seu nome de Saulo para Paulo. E quando seus olhos se abrem, ele enxerga e reconhece que é pecador. E aquele que era um perseguidor do povo de Deus agora está pregando o Evangelho de Cristo. De perseguidor passa a ser perseguido. Daquele que gostava de fazer as pessoas sofrer, agora está sofrendo por causa do Evangelho. Um homem que tinha tudo, doutor da lei, rico, fariseu, abandona tudo para viver o Evangelho de Cristo. E Saulo de Tarso se transforma no maior pregador abaixo de Jesus na história do cristianismo. Um homem que evangelizou toda a Ásia, parte da Europa, montado no lombo de um cavalo ou num navio, aonde naufragou 3 vezes. Um homem que dava toda a honra, toda a glória e todo o louvor de almas que eram ganhas através dele ao Senhor. De um homem que era orgulhoso, que era vaidoso, que era arrogante, agora está dizendo assim, tudo que eu sei, tudo que eu falo, eu aprendi com o Senhor. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu vivo não mais na carne, mas pela fé no Filho de Deus. É um homem que aonde passava deixava uma avalanche de sinais. Pessoas eram curadas, pessoas eram salvas através de Paulo. Porque um dia ele teve um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, quando nós temos de forma real, traz mudança. De um perseguidor do povo de Deus, ele foi transformado num homem que viveu para Deus. De alguém que fazia as pessoas sofrerem, agora tem o prazer de sofrer por causa do Evangelho. De alguém que não suportava ouvir falar de Jesus, agora não vive mais sem a presença do Mestre. A ponto de, no final da sua vida, ele dizia assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Quem está dizendo isso?
Paulo. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, meu lindo, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei por que você parou nesse vídeo, mas não foi por acaso, não foi coincidência. Talvez você está dizendo assim no teu coração, nossa, a história desse Saulo é parecida com a minha. É um homem desprezível, um homem que não merecia perdão. Só que Jesus o escolheu. Era um homem que tinha todos os defeitos, só que Jesus o encontrou. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deixa eu te contar uma historinha. Eu vou chamar de parábola. E eu termino a minha mensagem. Diz a história que um jovem numa cidade cometeu um crime. E foi condenado à forca. Só que esse jovem era muito querido entre as pessoas da cidade. E elas resolvem escrever uma carta ao governador daquela cidade, pedindo que o governador desse uma carta de perdão àquele jovem. Porque ele era alguém muito querido. Mesmo tendo cometido aquele erro, ele era alguém querido. E o governador daquela cidade diz assim, bom, toda a cidade aclama pela liberdade desse jovem. Todo mundo gosta dele, então eu vou dar uma carta de perdão para ele, vou libertar ele. Só que eu não vou visitar ele como governador, vestido de governador, eu vou me vestir de pastor. Eu vou me vestir como os pastores aqui da região se vestem e vou visitá-lo. E a história diz que quando esse governador se vestido de pastor chega até a porta da cela e diz, rapaz, eu tenho um presente para você. Aquele jovem vira furioso e diz, eu não quero conversar com você, pastor, some daqui, sai daqui que eu não quero te ver. Mas eu tenho um presente, eu não quero saber de presente, some daqui. E aquele homem diz, tá bom, se você não quer, eu vou embora. E quando aquele pastor sai, o carcereiro olha para aquele jovem e diz, rapaz, o que você fez? Esse homem que veio aqui não era pastor, ele era um governador. E aquela presente que ele queria te dar, aquele envelope, era a sua carta de perdão. E você recusou. Passou o tempo e chegou o dia da morte daquele jovem. E a multidão está toda olhando. Só que antes dele ser enforcado, ele perde a palavra e diz, eu queria falar uma coisa a todos os jovens que aqui estão. Eu quero dizer para todos vocês que eu não estou morrendo por causa dos meus pecados. Eu vou ser enforcado daqui a pouco, porque eu recusei o perdão. Ele não estava sendo morto por causa do pecado, ele estava sendo morto porque ele recusou o perdão. Sabe por que muitas pessoas irão morrer e não irão para o céu, irão para o inferno? Não por causa do seu pecado, mas porque recusaram o perdão. Deus te colocou diante desse vídeo para dizer para você que está te perdoando hoje. Jesus te encontrou, meu querido. E Ele está te oferecendo o perdão. O perdão. Cabe a você aceitá-lo ou não. A decisão é sua. Esse Saulo que perseguia o povo de Deus, quando encontrou Jesus, os pecados dele foram perdoados. E ele passou a ser uma nova criatura. E Jesus está disposto a perdoar teus pecados. Se você estiver disposto a ser uma nova criatura a partir de hoje. Que essa palavra possa gerar no teu coração. Que hoje possa ter sido um dia de arrependimento. Que possa ser um dia aceitável, em que você aceite Jesus como Salvador da sua vida. E pode ter certeza que os teus pecados serão perdoados, porque Jesus está oferecendo perdão para você. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa gerar no teu coração. E que possa estar chegando sobre a tua casa e sobre a tua vida um novo tempo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.